Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Humaniza. Eu sou o professor Rodrigo Badaró e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre populismo. Será que populismo é um conceito preciso? Ele significa uma ideologia? Ele é válido para a gente entender alguns líderes que governam importantes países pelo mundo? É esse o tema do nosso vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse e em outros assuntos semelhantes da área das ciências humanas, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Bom, gente, nos últimos anos ganharam força em vários países líderes que têm sido chamados por aí de líderes populistas. Donald Trump governou os Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil, Erdogan, Orbán, são líderes por todo o canto, seja na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos, todos eles chamados com muita frequência de líderes populistas. Mas afinal, o que as pessoas querem dizer quando chamam alguém de populista? Seria isso uma ideologia, uma forma de ver o mundo? A pergunta não é simples, mas a maior parte das pessoas, e eu aqui arriscaria a resposta dizendo que não. O populismo não tende a ser uma ideologia política. Ele está mais associado a um modo de governar, ao modo como alguns governantes se comunicam com a sociedade, normalmente de forma direta, não passando tanto por instituições, partidos. Então tem mais a ver com isso, com esse modo, do que exatamente com uma visão de mundo que esses líderes têm. Daí, inclusive, se caracteriza populista com mais algum outro adjetivo. Por exemplo, um populista liberal, um populista nacionalista, um populista mais socialista, enfim. Seria possível entender vários tipos de populismo, já que o populismo é só um modo de lidar e não diz muito respeito sobre a ideologia da pessoa, qual a visão de mundo que ela representa. Então a gente pode pensar, que nesse caso a ideologia está em outro lugar e não no populismo. O populismo, então, não é uma ideologia. E aí você pode me perguntar, mas afinal, então, o que é o populismo? Nos anos 70, já há alguns anos, alguns autores resolveram tentar entender melhor o que era o populismo ou o que foi o populismo. A gente tem um livro bastante clássico do Francisco Verfort, que se chama O Populismo na Política Brasileira, e há um outro livro do Otávio Yanni, que se chama A Formação do Estado Populista na América Latina. Então, via de regra, na interpretação desses autores, o populismo seria o quê? Uma forma dos governantes se relacionarem com a sociedade, como eu tinha falado, e é uma forma marcada pela demagogia, pelo fato desses representantes se colocarem como uma espécie de salvadores da pátria, como alguém que é acima do bem e do mal e capaz de guiar o rumo da nação. Por conta disso, também se associou ao populismo um certo ar autoritário. Esses governantes, na maioria das vezes homens, então esses caras, se colocavam acima da política, dos interesses, como se fossem eles os representantes verdadeiros da nação. E por isso, inclusive, eles abriam mão das instituições e falavam diretamente com a população. Bom, essa construção do Otávio Yanni, do Francisco Verfort e de vários outros teóricos que discutiram sobre isso, se associava muito diretamente a um contexto histórico específico, que era o contexto ali dos anos 40, 50, 60, pensando principalmente no Brasil. E ali nesse contexto, o que eles identificavam? Que havia um processo de urbanização e de industrialização ainda em formação e que por isso a população, os trabalhadores, ainda não teriam uma consciência de classe muito forte. Eles estariam saindo do campo, chegando na cidade e começando a ter ali algum tipo de associação sindical e tal, e por isso eles não teriam ainda uma visão política muito madura. Daí eles seriam um pouco enganados por esses políticos demagógicos, esses políticos populistas, que fazem acenos para o povo, prometem coisas para o povo, mas nunca que cumprem ou cumprem parcialmente, meio que enganam o povo. Isso também valeria um pouco para a burguesia, para um outro grande setor econômico, que também estaria em formação e teria dificuldade de construir candidaturas próprias dela. Então, a gente teria um cenário ali de uma sociedade em transição para um modelo ainda capitalista, mais moderno, em que esse fenômeno do populismo aconteceria com mais força. Daí você pode me perguntar, mas é isso mesmo? Foi isso mesmo? Foram populistas? Era isso que aconteceu? Há controvérsias. Eu não gosto muito dessa interpretação do populismo lá para os anos 40, 50, 60 do Brasil. Eu prefiro uma outra interpretação, feita pela Ângela de Castro Gomes, num livro também muito famoso que se chama A Invenção do Trabalhismo no Brasil.
Nesse livro, a Ângela usa o conceito de trabalhismo para se referir a esse período, justamente porque ela compreende que o elo, o que fez haver conexão forte entre alguns segmentos, né, da sociedade, como por exemplo Getúlio Vargas, João Goulart, alguns líderes daquela época, foi justamente a expansão dos direitos trabalhistas, né, a defesa de garantias básicas aos trabalhadores. E aí isso sai, né, com essa análise, a Ângela sai da chave da debilidade, da falta de consciência de classe e faz justamente o inverso, né, percebe que as massas trabalhadoras daquele período tinham na questão trabalhista um elemento muito importante e era isso que vinculava elas aos governantes. Essa é uma discussão não encerrada, né? Talvez você tenha estudado ainda estude a República, né, lá de 1945 até 64 do Brasil como sendo a República Populista. Muitos professores ainda usam esse termo para explicar aquele período histórico. Eu não gosto, mas está aí ainda em aberto um pouco esse debate sobre o que significou aquele período. Mas daí a gente agora está vivendo uma nova onda populista. E aí, novamente, esse termo volta a ser usado para se referir a uma série de coisas, como eu falei no começo do vídeo, a presidentes da Polônia, da Hungria, dos Estados Unidos, do Brasil, enfim. Presidentes de vários cantos do mundo seriam populistas. Mas aí a gente tem que pensar, se o conceito de populismo original estava se referindo a um momento de formação da sociedade industrial, a um contexto histórico específico, não é tão simples a gente simplesmente trazer esse conceito de volta para falar do século XXI nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que a gente acaba percebendo é que esse conceito ele vai passando por muitas mudanças e aí algumas pessoas começam a falar em neopopulismo, começam a tentar atualizar o conceito, mas é ainda um debate bastante impreciso. Alguns teóricos acadêmicos tentam conceituar o que seria o novo populismo, há esse esforço, mas como é um conceito que já vem sendo usado há décadas, ele acaba ficando um pouco frouxo do ponto de vista acadêmico, mas tudo bem, se você é um acadêmico, pesquise, encontre esses conceitos e continue discutindo. Mas o problema é, se na academia já há uma certa imprecisão, imagine isso no uso do senso comum, nos veículos de comunicação, a forma como as pessoas usam esse conceito. O populismo perdeu qualquer referência concreta a um modo de governar exatamente e passou a ser, digamos assim, uma espécie de xingamento. Se você é um populista, você é um autoritário, você é alguém que não sabe bem como governar, você é alguém que faz coisas para o povo, mas com intuito eleitoral, enfim, é sempre uma coisa um pouco frouxa, de modo que é um conceito que serve para falar de Vargas, de Jânio Quadros, de João Goulart, de Donald Trump, de Bolsonaro e de tantos outros que estão em contextos diferentes e que fizeram coisas muito diferentes. Para piorar, lá atrás, como eu falei do trabalhismo, pelo menos havia uma ligação muito forte desses líderes com uma pauta específica, com uma ampliação de direitos sociais, direitos trabalhistas. Hoje, se a gente quiser pensar o Bolsonaro como uma continuidade desse populismo, talvez a gente tivesse que pensar justamente o inverso, que ele se firma, mas ele está destruindo direitos e não garantindo direitos. Bom, vocês estão vendo que eu acho que esse conceito de populismo, ele tenta abarcar coisa demais, ele é impreciso demais, e se for usar no meio acadêmico, já é preciso delimitar do que está falando. Quando se usa nos jornais, nas discussões, ele para mim não diz praticamente nada. Ou, na verdade, ele me diz muitas vezes de grupos que não têm interesse em ser aclamado pelo povo, de ter um certo respaldo popular, grupos de lideranças políticas que se interessam muitas vezes por levar adiante pautas antipopulares. Para esses grupos, chamar qualquer político de populista é o melhor dos mundos. Para quem defende pautas que não têm nenhuma conexão com o povo, com as principais demandas populares, é muito cômodo. Você diz que quem atende os interesses do povo é um populista. Isso não significa quase nada, mas quase todo mundo já aceitou que isso é um xingamento válido. Então, tudo bem, você defende ajuste fiscal, flexibilização de direitos e tudo quanto pode, que vai contra os interesses mais imediatos da população e xinga quem é contra isso de populista. Bom, pessoal, era isso. Eu queria trazer para vocês hoje um debate inicial sobre o conceito, a imprecisão conceitual, o que é esse tal de populismo, termo muito usado, mas quase nunca muito bem explicado. Espero ter ajudado um pouquinho você a entender esse conceito, essa ideia que aparece muito no meio acadêmico, mas também nos jornais, nos debates públicos. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, o que você pensa, você chama aí Bolsonaro, Lula, todo mundo é populista, como é que é? Me conta aqui. Se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as novidades e também me procure no Instagram, é um ótimo canal para a gente seguir conversando, @humaniza1. Eu espero você no próximo vídeo então, um abraço e bons estudos.